Pois bem, afinal, salvação é um assunto vital para o interesse de todos. E surge uma questão: é possível vencer o pecado antes de Cristo voltar? Esta é uma grande interrogação que às vezes cria uma certa polêmica, inclusive, né? Se é possível parar de pecar, porque ainda pecamos. Mas se pecamos, como é que Cristo vai vir buscar uma igreja pura, sem ruga, sem mácula e sem mancha? Afinal, é possível parar de pecar? Quando o povo de Israel estava para adentrar em Canaã, na Canaã terrestre, eles haviam passado pelo Mar Vermelho, haviam cruzado o Rio Jordão, também em terra seca, haviam comido do maná, interessante, haviam comido do maná, e esse maná havia lhes sustentado. Cristo, o pão da vida, estava com eles durante toda a fase do deserto, mas ali no limiar, quando eles estavam já para cruzar as fronteiras, eis que enviaram 12 espias para sondar a terra, né? Será que é possível alcançar essa terra? Era dúvida, né? Assim como nós hoje. Será que é possível alcançarmos a Canaã celestial? Será que nos é possível vencer o pecado ainda nesta vida? Então lá estava o povo de Israel, 12 espias. E como é que foi o relato? 10 espias disseram: a terra mana leite e mel. Sim, a terra mana leite e mel. Porém, há gigantes para serem vencidos, e nós não podemos vencer, são muito poderosos. Mas havia 2, chamavam-se Josué e Calebe. Então Josué e Calebe, eles disseram: não, nós podemos sim adentrar na terra e vencer os gigantes. Quando, por volta de 1888, o povo de Deus do Advento já havia passado pelaquela crise de 1844. E aquele povo então temeroso, mas foi ganhando força, foram cruzando o deserto, e agora em 1888 eles estavam prestes no limiar da Canaã celestial. Se eles tivessem abraçado a justificação pela fé e a justiça de Cristo, então Cristo teria voltado. Eles teriam alcançado força espiritual para vencer e atravessar o Mar Vermelho e o Rio Jordão desta vida, das batalhas da vida, as batalhas espirituais. Eles teriam alcançado vitória e teriam alcançado a Canaã celestial. E agora? Agora somos nós. Somos, podemos dizer, a última geração? Somos os últimos? Será que Cristo está próximo para voltar? Será que Deus está esperando uma igreja sem ruga, sem mácula e sem mancha? Sim. E será que nós estamos reproduzindo esse caráter? Será que é possível? Olha, uma grande dificuldade é entendermos a teologia do pecado original. Se nós não entendermos o pecado original, nós não vamos entender a possibilidade de alcançar a justificação e a santificação ainda nesta vida. Nós temos que entender a definição do que é pecado. A partir do momento que nós entendemos o que é pecado, nós podemos saber se podemos vencer esse pecado ou não. Mas é preciso então identificar o que é pecado, a fim de vencermos. Vamos
estudar um pouquinho sobre Adão, casal Adão e Eva, né? Diz que por um homem entrou o pecado no mundo e também entrou a condenação por causa deste pecado. E esta condenação fez com que Adão não pudesse viver mais aquela vida do Éden. Mas quando Adão morreu, já havia sido feito o resgate? Cristo já havia morrido? O que diz as Escrituras? Sim ou não? O Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. Então havia um Cordeiro que havia morrido desde a fundação do mundo. Não que Cristo já houvesse morrido, ele morreu depois de 4.000 anos, mas no plano da redenção ele já havia se entregado para morrer no lugar de Adão. Veja bem, a Bíblia fala também que Cristo era o segundo Adão e que por causa da justiça desse segundo Adão, todos os homens foram libertos da condenação, da culpa do pecado. Então, não há mais condenação em Jesus Cristo. Então, Adão e Eva, eles não morreram a morte eterna. Eles foram libertos da condenação. Eles morreram sim depois. Adão morreu 930 anos, mas Adão morreu devido às consequências do pecado, não a penalidade da condenação, porque a condenação lhe daria uma morte eterna, mas sabemos que o primeiro Adão e o segundo Adão terão um reencontro no paraíso restaurado. Então Adão vai receber de volta aquela vida edênica, aquela salvação. Mas então, qual é o pecado de Adão? Será que Adão estava sendo condenado por aquele pecado, ou ele foi liberto deste pecado? Sim, Adão havia sido liberto da condenação da lei. Agora é como se tivesse dado um novo nascimento para Adão. Olha, Adão, a partir de agora você pode de novo fazer escolhas. O pecado de Adão não era ter agora a natureza caída, porque a partir de então Adão passou a ter uma natureza caída. Mas o fato de ele ter uma natureza caída, ele não estava condenado à morte, porque Cristo pagou o preço. Agora, o que levaria Adão a perder a vida eterna? Porque a morte física aqui ele vai passar, nós também, ele passou, né? E nós também vamos passar pela morte física terrena aqui. Durante 6.000 anos é o governo de Satanás, onde todos os viventes, a não ser quando Cristo voltar, né? Alguns vão estar vivos, quem sabe sejamos nós, né? Mas todos passam pelo processo da morte. Nós não morremos porque temos a natureza pecaminosa, porque Cristo saldou essa dívida. Ele quitou essa dívida por nós. Agora nós não somos condenados mais à morte eterna. Nós morremos devido à consequência do pecado. E essa vida aqui é aquela vida física passageira. Não é ainda a vida eterna. O que nos condiciona a ter vida eterna? Vamos voltar de novo ao caso de Adão. Então Adão deixou de ter a condenação da morte, mas agora para Adão ele precisava ter novas escolhas. A cada dia que ele escolhe fazer o bem, é um novo nascimento. Então agora Adão ele tem um novo nascimento e ele pode escolher a cada dia fazer o bem ou não. A partir dali, se Adão morresse decidindo pecar, agora ele vai receber a condenação da morte eterna. Mas se ele escolher viver, se ele escolher andar com Cristo, então
ele vai obter a vida eterna, mesmo passando por essa morte, mesmo passando pela consequência da morte. Mas a condenação, a penalidade da lei, ele foi absolvido. Então Adão não era culpado de morte por ter a natureza caída, porque senão Adão não seria absolvido da condenação. Então, o fato de Adão ter a natureza caída não lhe fazia um pecador. Adão se torna pecador a partir do momento que ele escolhe fazer o pecado. Mas quando ele decide fazer o bem, quando ele decide andar no caminho, ele não está sob condenação nesse momento. Mas quando ele cai no pecado de novo, aí ele volta para a condenação. Então, o fato de termos uma natureza caída não faz de nós condenados à morte eterna. O que é pecado, então? É ter a natureza caída ou ceder à vontade carnal dessa natureza caída? O que diz a Bíblia? Qual a definição de pecado na Bíblia? Pecado é transgressão da lei. A Bíblia não fala que pecado é ter a natureza pecaminosa, ter tendências pecaminosas. Depois nós vamos chegar no texto de Davi, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Mas, continuando ainda, a Bíblia não fala que ter a natureza pecaminosa, você está cometendo pecado. Não. Nós cometemos pecado a partir do momento que eu escolho ceder, que eu escolho pecar, que eu escolho andar no caminho do mal. A partir de então, eu sou um pecador. Porque senão, nós não poderíamos ter a chance de escolher de novo, porque eu já estou condenado. Se o fato de eu ter uma natureza pecaminosa, eu já estou condenado, então não importa eu escolher ou isso ou aquilo, eu tenho uma natureza pecaminosa, né? Será que eu posso alcançar a santificação mesmo tendo a natureza pecaminosa? Esta é uma questão que paira em nossos pensamentos, né? Veja bem, o que é, aqui pelo menos no Brasil, né, nós temos a carteira de motorista, e essa carteira de motorista, ela é um passaporte livre para que você possa dirigir, te dá autonomia para que você possa dirigir, mas ela também é chamada de habilitação, para saber se nós estamos habilitados para dirigir tal ou X carro, não é assim? E sobre a salvação? Quando eu recebo o perdão dos meus pecados, eu estou recebendo passaporte. É a justificação pela fé de Cristo. Por nós, eu estou recebendo passaporte livre para que eu vá para o céu. O preço dos pecados foram pagos. A condenação foi paga. Eu não estou mais condenado a ficar nesta vida para sempre. Não. O preço foi pago. Eu posso alcançar o reino dos céus. Agora, e a habilitação? A habilitação é a santificação, é quando Cristo habita em mim. Então Cristo, Ele me transforma, Ele dirige minha vida e eu então consigo fazer boas obras como frutos de justiça, mesmo eu tendo a natureza humana caída. Mas Cristo habita em mim. Nesse momento eu posso não pecar, quando eu cedo a influência de Cristo, do seu Espírito em nós, quando Cristo está em nós, nesse momento eu não estou em pecado. Nesse momento, todos nós não estamos em pecado, mesmo tendo a natureza caída. Então, ter a natureza pecaminosa não nos faz condenados. O que nos condena? Por exemplo, Cristo, ele foi tentado como nós, porém ele não cedia. Então Cristo tinha uma natureza caída, também como nós, porque a Bíblia diz que
os textos inspirados nos dizem que Cristo, a profetisa nos elucidando, que Cristo veio numa natureza caída de 4.000 anos de pecado. Mas qual era o pecado? O pecado é ceder à tentação. O pecado é ceder ao gosto e inclinação. A profetisa nos diz que nós devemos colocar a nossa vontade ao lado de Deus. E que vontade não é escolha, aliás, vontade não é nem gosto nem inclinação, mas é a escolha. Então, se eu escolho fazer o bem, nesse momento, nesse exato momento, se eu recebo a justiça de Cristo, nesse momento eu estou santificado. Se eu recebo a justificação pela fé, eu estou justificado. E se eu recebo a justiça de Cristo, eu estou santificado. Então, justificação pela fé e justiça de Cristo. Pronto, eu tenho o passaporte e a habilitação. Nesse momento eu posso dizer que estou perdoado e santificado. É bem verdade que amanhã ou daqui 10 minutos eu posso me converter para o mal de novo. Então eu não posso dizer que eu estou já salvo, eternamente salvo. Porque eu posso, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, eu não posso garantir que eu já estou salvo a partir de agora e pronto. Porém, eu devo ter certeza de que se eu estou com a carteira de motorista na minha mão, eu tenho tanto passaporte para a vida, como eu tenho habilitação para essa vida. Se o motorista tem essa confiança, e de fato ele tem essa habilitação, ele tem esse passaporte, e se a polícia o parar, e ele tiver com essa carteira de passaporte e habilitação, ele não vai ser parado, ele pode alcançar o seu destino final. Então, mesmo eu tendo uma natureza caída, porém, o perdão dos pecados, a justificação pela fé, retirou a condenação de mim. Assim como por um só homem veio o pecado e a condenação, por um só homem também veio a justiça, veio a libertação. Então eu não tenho mais essa condenação. Então eu tenho um passaporte livre. Eu tenho que crer que a partir desse momento que eu aceito a justiça de Cristo, enquanto eu estou vivendo ali, nesse exato momento eu recebo o perdão. Eu recebo o perdão. Mas eu também tenho que crer que da mesma forma que eu recebi o perdão imediato, nesse momento, quando eu me converjo do mal, me converto para Jesus, ou seja, Cristo habita em mim, não mais o eu vai tomar conta do meu coração, não mais o espírito do inimigo, não, Senhor, vem morar em mim. Se nesse momento eu pedir, mesmo em pensamento, mesmo que eu não tenha me ajoelhado, eu estou andando, mas eu falei, Senhor, habita em mim, eu não quero cometer esse pecado, eu quero andar nos seus caminhos. Nesse momento eu estou habilitado. O que acontece? A Bíblia fala que a santificação é uma obra de uma vida inteira. Não é porque vai levar uma vida inteira para que eu me santifique. Não. É uma obra de uma vida inteira, porque a cada dia desse novo nascimento, eu estou no processo de santificação. Ou seja, nesse momento que eu decidi ter Jesus no meu coração, e eu estou praticando boas obras, eu nasci de novo, eu estou santificado. Mas daqui 5 minutos eu deixo de andar com Jesus e volto a andar nos meus caminhos tortos, satisfazendo o meu eu, a minha inclinação, que em pecado eu também nasci, todos nós nascemos. Então nesse momento eu deixei de estar justificado e santificado, eu voltei para a lama. Mas se daqui 5 minutos de novo eu retorno no caminho e deixo Jesus habitar em mim de novo, eu estou santificado de novo. É nesse sentido que a santificação é uma obra de uma vida toda. Ou seja, é o meu constante morrer e o constante nascer. Morrer e nascer, morrer e nascer. Perdoado desde o momento que nós pedimos perdão, mas quando nós caímos em pecado, nós pedimos de novo perdão. Mas e a santificação? Quando eu caio, eu deixo
para mim cair em pecado, eu tenho que deixar Jesus de lado, para que o meu próprio eu possa dirigir a minha vida, a fim de que eu possa satisfazer a minha inclinação do qual eu nasci, né? Mas quando eu me volto para Jesus, Ele habita em mim, nesse momento eu estou santificado também, assim como eu estou justificado. Então isso é um processo de uma vida inteira. Morrer, viver para Cristo. Morrer para o mundo, viver para Cristo. Mas às vezes nós morremos para Cristo e queremos reviver o velho homem. Por isso que nós temos de novo de nos converter, morrer para o mundo de novo e viver para Cristo. Olha, quando Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Esse texto, Davi estava querendo dizer o seguinte: eu tenho tendências pecaminosas. Senhor, venha me purificar, né? Me lava com ensopo. Eu preciso dessa purificação, né? Ele sabia que se ele continuasse no pecado, ele seria condenado. Mas quando ele diz: em pecado me concebeu minha mãe, a Bíblia está dizendo que ele estava condenado por ele ter essa natureza pecaminosa? Davi estaria condenado se ele cedesse às tentações e lá ficasse no caminho do mal, lá ficasse no terreno do inimigo. Mas o que fez Davi? Ele se converteu. Mesmo ele praticando os bons pecados, os bons atos de justiça, quando Cristo habita nele, quando Cristo habitou nele, Davi, ele começou a praticar boas obras de justiça de novo. Mas Davi continuava tendo nascido no pecado. Só que Davi, nesse momento, não estava cedendo ao pecado. Não é assim? Davi não foi condenado porque ele tem a tendência pecaminosa, porque ele nasceu com essa tendência pecaminosa. Porque se for assim, Davi não vai ter a salvação futura. Tampouco nós teremos, tampouco Adão terá. O próprio Cristo, né? O próprio Cristo que viveu como homem há 4.000 anos, ele tinha as mesmas paixões do que nós, os mesmos problemas que nós sofremos, porém Cristo não cedia à tentação. Ele alimentava o lado espiritual, ele se dedicava ao Espírito do Pai. O Pai enviava seu Espírito e fortalecia Cristo. Então, Cristo nasceu da semente da mulher, Cristo nasceu de Maria, há 4.000 anos de pecado. Ele herdou as heranças, a hereditariedade de Maria, da semente de Maria, da tribo de Judá. Ele herdou há 4.000 anos. Mas o próprio Cristo não estava sendo condenado por ter essa natureza, né? Jesus, como homem, tinha a natureza humana e tinha as mesmas paixões do que nós, mas ele não estava sendo condenado porque nasceu da família de Adão, assim como nós nascemos. Agora, como Cristo não cedeu, né? Ele sempre escolheu andar no caminho do bem, então ele alcançou a perfeição por nós. Mas voltando para o caso de Davi, ele não era pecador porque tinha a natureza pecaminosa, mas ele era pecador porque ele cedia, né? Mas nós sabemos que Davi, ele foi também um homem segundo o coração de Deus. Davi converteu-se dos seus maus pecados, e nós esperamos encontrar também Davi no reino dos céus. E o que dizer de Paulo? Olha como estava Paulo. Paulo dizia assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lá Paulo estava querendo dizer que ele tinha uma tendência pecaminosa, né? Mas o que ele falava? Esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, ele estava lutando contra aquela inclinação. Ele estava dizendo como Davi, em outras palavras: eu nasci em pecado, mas eu estou lutando para me escolher andar no que é reto. E ele ainda falava: olha, se o olho direito te faz pecar, arranca fora. Se o braço direito te faz pecar, arranca fora,
né? Então Paulo tinha uma constante luta contra a natureza pecaminosa. Mas Paulo, ele era pecador por ter a natureza pecaminosa ou quando ele cedia às inclinações? O que Paulo depois disse no final da sua carreira? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus. Acabei a carreira, guardei a fé, né? Paulo disse que ele havia alcançado a coroa da justiça, que ele havia alcançado, ou seja, Paulo, mesmo tendo essa natureza pecaminosa, porque muitas vezes nós vamos morrer com essa tendência, nós somos homens. Então, se eu achar que eu não vou ter essa natureza, eu tenho. Nós vamos ter a natureza humana, porque somos humanos, e temos a natureza divina de Cristo em nós. E a natureza de Cristo em nós que deve viver e efetuar as boas obras em nós. Então nós não somos condenados porque somos homens. Infelizmente, Roma diz que as crianças já nascem em pecado. Por isso tem que ser batizados, né? Criancinha recém-nascida, batizada porque são pecadores. Por causa do pecado original de Adão. Então ela já nasceu com a natureza pecaminosa, assim como Davi disse, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o que diz a Bíblia? Que aquele que não tem consciência ainda, que não tem o conhecimento, Deus não releva o tempo da ignorância. Então a pessoa peca a partir do momento que ela tem conhecimento. Então aquela criancinha não tem conhecimento ainda. Quando Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe, ele não podia afirmar que ele, com meses de idade, estava cometendo pecado. Não era isso que Davi estava querendo dizer. Davi estava querendo dizer que ele tinha uma natureza pecaminosa. Porque quando ele era um infanto, uma criancinha, ele não sabia o que era errado, ele não sabia o que era certo. Então ele não podia estar em pecado naquele momento. Pecado é a partir do momento que você tem consciência da lei de Deus, você conhece a lei de Deus e você decide transgredir a lei. É a definição bíblica. A partir do momento que eu decido transgredir. Porque muitas vezes, se eu não tenho conhecimento da lei, então para mim aquilo não é pecado e Deus não vai relevar. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento da lei e eu transgrido essa lei, eu cedo as inclinações naturais, então aí eu cometo pecado. Agora voltamos para a pergunta inicial. É possível alcançarmos a santificação ainda nessa vida? Depende de como entendemos o pecado original. Se eu entender que a minha natureza pecaminosa faz de mim um pecador condenado à morte, então não é escapatória. Roma diz que nós vamos morrer com os nossos pecados. E nós não podemos trazer isso para o nosso meio, né? Nós não vamos morrer com os nossos pecados. Porque eu tenho que entender que pecado não é ter a natureza pecaminosa. Pecado é quando eu cedo a inclinação do coração a essa natureza. O meu eu está vivo e eu quero viver isso. Porque Adão, quando ele, depois do pecado, e foi perdoado, e a condenação da lei não estava mais sobre ele. Agora Adão tinha a oportunidade de escolher de novo não ceder. Não ceder, não ceder, ceder, não ceder, ceder, não ceder, né? Adão, então ele tinha, quantas vezes, Adão, 930 anos, quantas vezes Adão morreu e renasceu, morreu e renasceu, morreu para o mundo e renasceu em Cristo, morreu e renasceu. Foi uma obra de uma vida inteira, né? Mas no momento que Adão estava praticando o bem, nesse momento ele estava santificado. E se ele tivesse morrido com 500 anos, e nesse momento ele estivesse santificado ali, estaria salvo também? E nós, mesmo Cristo não voltando ainda, se nós morrermos hoje, se nesse momento colocarmos o joelho no chão e pedirmos perdão dos nossos pecados não são perdoados automaticamente? Mas quando nós voltamos a pecar, nós não voltamos a pedir perdão de novo? Isso não leva uma vida inteira também? Porém, somos perdoados no momento em que pedimos.
A santificação também não é diferente. No momento que estamos com Cristo, quando Cristo está habitando em mim e eu estou me ausentando do pecado, estou virando as costas para o pecado, estou me apresentando para o sol da justiça, assim como aquele girassol, né, se volta para a luz. Quando nós nos voltamos para Cristo, fala, não quero o meu eu, quero matar aqui, quero viver contigo, Senhor. Nesse momento eu estou santificado. Então é possível alcançarmos sim a santificação nessa vida, desde que entendamos que pecado não é ter a natureza pecaminosa, mas sim ceder aos caprichos da natureza pecaminosa. Irmãos, nós estamos à beira da Canaã celestial, estamos na divisa, assim como o antigo Israel, assim como em 1888 também. Cristo só vai voltar quando este evangelho da graça for pregado e vivido por nós. Nós precisamos pregar para o mundo que é possível transpor o Rio Jordão, é possível transpor o Mar Vermelho, é possível transpor o deserto desta vida, é-nos possível transpor o pecado. Em Cristo Jesus nós podemos alcançar o perdão e a santificação. Todos os dias, quando nascemos em Cristo, nós alcançamos o perdão e a santificação. Não só o perdão, mas a santificação também. Tanto o passaporte como a habilitação. Se morrermos hoje andando com Cristo, mesmo tendo a natureza pecaminosa, mas se hoje você decidir andar com Cristo e teu coração parar nesse momento, você está salvo. Você não está apenas perdoado, você está habilitado. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício eterno.